Olá, meu nome é Vitor Souza, sou analista da Genial Investimentos, cubro os setores de energia elétrica, petróleo e gás e saneamento. E ontem eu publiquei uma nota que eu acho que vale a pena ser mencionada. O nome da nota é Qual o impacto que a privatização da Corzan pode trazer para o setor? A Corzan, ela é a empresa de saneamento do estado do Rio Grande do Sul, e ela está indo a leilão aí, no próximo dia 20 de dezembro. Vai ser um leilão no formato porteira fechada, ou seja, quem comprar, o ativo leva o ativo inteiro, né, ao contrário aí dessas propostas de formação de corporation, coisas assim. Então eu acho que é um evento que deve ser, acompanhado por quem investe no segmento de saneamento básico. Por quê? Porque com o resultado das eleições, né, a gente tem 3 governadores, né, os governadores do estado de Minas Gerais, Paraná e São Paulo, que aparentemente têm o interesse de privatizar, os seus ativos estatais, né, dentre eles as empresas de saneamento. Então o meu ponto é o seguinte, já está tentando trazer a conclusão do relatório para cá. Eu acho que a depender do quão do resultado desse leilão, caso, o ativo seja vendido a um prêmio muito expressivo, eu acho que vai ter aí ou seja, esse processo faria com que os demais, governadores ficassem muito interessados em colocar os seus ativos à venda, né. Então, caso o valuation, né, o prêmio fique muito acima, do esperado, pode ser que isso desperte a cobiça desses vereadores para vender os seus ativos de saneamento a preços, assim, muito interessantes. Então vamos dar uma olhada como a indústria está negociando hoje, né, como a gente pode ver, a Sabesp ela está negociando em linha com a sua base de ativos regulatória, né, e esse múltiplo aqui para esse caso ele é importante pelo seguinte, eh o EV, né, o valor da firma, né, do inglês, ele diz respeito ao valor de mercado do ativo mais o endividamento. Essa BRR é a base de remuneração regulatória que diz, quais são os ativos, quanto vale os ativos, dentro, na prestação de serviço, né, no caso do saneamento, e o quanto eles são avaliados. Essa base ela é importante, porque ela serve como referência para os processos de revisão tarifária, que é aquele momento em que o regulador decide qual é o preço, né, que vai ser cobrado do usuário final. Então, sempre que um operador ele tem no seu negócio custos eficientes em relação àquilo que é proposto dentro da sua tarifa, a tendência é que ele negocie a pelo menos uma vez o valor dessa base. Quando, acontece o contrário, quando você tem ali um gestor que não é tão eficiente em custos, a tendência é que a concessão vai ter uma baixa rentabilidade, tendo uma baixa rentabilidade, o mercado acaba por punir, né, o valuation desse ativo, então ele fica ali com uma avaliação muito depreciada. Um dos pontos que eu defendo é o seguinte: ora, num caso de privatização, eu acho que, o múltiplo mínimo a ser alcançado deveria ser de pelo menos uma vez. Por quê? Porque um múltiplo avaliado em apenas uma vez diz que o ativo, sendo privado, ele negociaria pelo menos em linha com os seus números, considerados eficientes, né. Então uma gestão privada com certeza iria reduzir custos, iria reduzir perdas e coisas assim, e ia trazer a rentabilidade, da operação ao nível minimamente proposto. Então perceba que essa Sabesp, né, desde a eleição do Tarcísio, ela andou bastante, tá, então ela já negocia mais ou menos a um valor mínimo, né, de uma vez a sua base, enquanto que a Copasa e a Sanepar ela negocia a valores bem depreciados, né. Então, se eu tivesse que reduzir minha tese, sumarizar minha tese é essa, né, então, o que que acontece? Quando a gente olha para leilões passados, por exemplo, aqui nos leilões de saneamento, a gente vai ver que os múltiplos de transação, e aqui eu peguei só eventos razoavelmente decentes, tá, ele ficou ali na casa de 1,6 até 2,5 vezes, a base de remuneração. Para quem não sabe, a distribuidora de energia elétrica daqui de São Paulo é a Eletropaulo, ela foi comprada pelo grupo italiano Enel, e isso fez com que o papel tivesse um upside de mais de 200%, tá. Isso foi do ano de 2016, não tem já tem um certo tempo, mas enfim, foi um processo bem interessante de ser acompanhado. E depois disso você teve ali uma série de aquisições, mas as mais recentes foi a Equatorial adquirindo aí uma série de concessões,
também, a múltiplos aí acima de 1,5 vezes, né, 1,5, 1,6. Então, ou seja, sendo que as empresas de saneamento hoje estão negociando a 0,5. E a gente faz essa comparação, porque a regulação de energia elétrica ela é muito similar à regulação de saneamento, tá. São monopólios naturais com preços determinados por reguladores. Então, esse paralelo ele não chega a ser tão distante. Quando a gente olha as privatizações mais relevantes do setor de saneamento, a gente observa também uma competição muito interessante, onde, o prêmio em relação ao valor mínimo das outorgas oferecidos, pô, chegou a 100%, né, no caso aqui da Casal, lá de Alagoas, teve um dos blocos, foi avaliado em 3 milhões e foi vendido acima de 1 bi. Assim, impressionante. Então mostra aí que a indústria tem um apetite muito grande, né, por esse tipo de ativo. Então, pode ser que, a depender do resultado da venda da Corsã, isso pode reprecificar os ativos de saneamento, tá. Então eu acho que isso deve ser acompanhado. Então aqui nessa tabela de sensibilidade, a gente está vendo que o valor mínimo da outorga vai ser de 4 bilhões, né, 4,1 bilhões. Então, assim, para que o ativo negocie a pelo menos uma vez a sua base de remuneração, a gente está falando de uma competição que leve o prêmio mínimo oferecido, em 60% para cima, entendeu. É uma marca d'água muito interessante a ser acompanhada. Então, supondo que essa competição leve o prêmio para cima de 6 bi, 7 bi, 8 bi, e fique ali em 1,2, 1,3, poxa, os governadores com certeza vão olhar para os seus ativos e ver qual é o potencial de valorização. Aqui na última tabela do documento, a gente faz exatamente esse exercício de que a quanto sairia, a quanto valeria as ações da Sanepar caso, esse múltiplo alcance pelo menos uma vez, né, em um processo solicitatório. Então a gente está vendo aqui o upside de até 94% em relação aos valores atuais. Quando a gente estressa esse número, sensibiliza esse número até 2 vezes, que seria mais ou menos um múltiplo parecido com o da Enel, né, com a Eletropaulo, a gente está falando aí de upside de 350%, entendeu? É algo muito relevante. Agora, é para você sair comprando tudo e correr para abraço? Eu acho que não, porque esses processos, eles dependem da vontade política de alguém querer tocar, isso aí adiante, né. E eu acho que o melhor dos momentos para você comprar um ativo como esse, é quando você vê uma possibilidade zero de privatização, no valuation, fazendo assim com que você não tenha nenhuma simetria negativa, né. No caso da Sabesp, caso, a privatização suba no telhado, com certeza as ações vão cair aí 20, 30%, fazendo com que ela volte a negociar nos níveis que ela sempre negociou, tá bom? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Por enquanto, a gente tem uma recomendação de compra na Copasa, tá? É um ativo que, quando a gente deu compra, ela estava ali na casa dos R$ 12, ela estava negociando a 3 vezes, EBITDA, 0,45 da base. Então era um ativo que estava muito depreciado, era um ativo que, mesmo que a privatização não ocorresse, eu acho que valeria a pena você investir nele, mas só por, enfim, mesmo que não envolva a privatização. Então eu acho que foi um ponto de entrada muito interessante. Cabe agora, o governador Zema, né, que faz parte do Partido Novo, um partido a priori privatista, e aproveitar essa experiência política que ele adquiriu no primeiro mandato e tocar à frente aí, a sua pauta de privatizações, que eu tenho certeza que ele tem vontade que aconteça. Então acho que da minha parte é isso. Vamos aguardar aí as notícias. Eu espero que vocês tenham gostado. Entre na plataforma da Genial Analisa e até a próxima.